Bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de palestra pública aqui dos Irmãos em Cristo. Para começar, eu vou fazer a prece inicial. Quem desejar, por favor, fechem os olhos. Visualizem a imagem do Mestre Jesus. Senhor, agradecemos pelo dom da vida. Agradecemos por este momento de paz, de tranquilidade, que nós buscamos o Teu amor. Agradecemos por toda a oportunidade que o Senhor nos dá e pedimos aos bons espíritos que possam intuir e direcionar Tayana, nossa irmã, da melhor forma possível. As palavras fáceis, que possamos transmitir esse conhecimento que ela nos dará para os nossos próximos, nos nossos lares. Abençoa, Senhor, a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Vou passar a palavra para o irmão Chico Martins, da sabedoria. Esqueça-se um pouco de si mesmo e pense nos outros. Nestas poucas palavras está encerrado o maior segredo da felicidade. Quando nos preocupamos demasiado com nossas pessoas, nossos problemas crescem demasiadamente. Mas quando esquecemos de nós um pouco para cuidar dos outros, esquecemos nossos problemas que se vão resolvendo por si mesmo. Então, esqueça-se de si mesmo e pense nos outros, e achará a felicidade. Minuto de sabedoria. Graças a Deus. Então agora eu vou ler um trechinho do Evangelho. Capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Subitem, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que compelis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abre os vossos ouvidos, o momento de ouvir chegou. Basta trajar em breve o Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão, para seguir com Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos, e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? A árvore poderosa cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore de vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como o fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos a escolhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram informá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, mas nada mais produzem. O viajor sedento que detém sob sua sombra para procurar o fruto da esperança, que deve lhe restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão, ele pede o fruto da vida à árvore de vida. As folhas caem secas, a mão do homem de tanto as manejar, as queimou. Graças a Deus. Então agora eu vou passar a palavra para a nossa irmã Tayana. Vai falar sobre o tema Amor e Perdão, caminhos para a evolução espiritual.
Bom dia a todos. Vamos só aguardar um pouquinho enquanto aparece aqui os slides. Então, novamente, bom dia. E para mim é sempre uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Sempre que seu Chico me convida para vir, para mim é uma alegria imensa. E é na manhã de hoje, né, que a gente possa, todos nós, sermos envolvidos pelo amor do Cristo, que nos afirmou que quando tivesse uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali também ele estaria. E é crendo nessa verdade absoluta que eu peço o auxílio da espiritualidade, que me conduza, que nos intua, que fortaleça os nossos corações, para que a gente possa sair daqui mais fortalecido, com as nossas aflições mais amenas, né? Que a gente possa sair daqui com os ensinamentos necessários para vivenciá-los no nosso dia a dia. Quando o seu Chico colocou no banner, né, tema livre, eu disse assim, realmente eu não passei para ele o tema da palestra, então eu fiz uma modificação. Eu iria falar sobre outra coisa, mas achei oportuno falar sobre amor e perdão, porque nós estamos iniciando o ano, né? Hoje é o último domingo do mês, mas sempre é oportuno falar sobre essas duas virtudes que muito pouco tocam os interesses da humanidade. E eu falo que muito pouco toca, porque falar sobre amor e perdão é diferente de vivenciar, é diferente de sentir o amor e o perdão. E infelizmente a grande maioria de nós está preocupado apenas em aprender superficialmente sobre essas duas virtudes e sobre esses sentimentos. E na hora de praticar, a gente tem esquecido. O amor e o perdão são ferramentas espirituais poderosas que nos ajudam a trilhar o caminho da reforma íntima, contribuindo diretamente para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. O amor e o perdão é a prova viva do amor de Deus pela humanidade. O próprio Cristo foi nos enviado por amor de Deus por nós. E Ele aceitou a missão de nos conduzir, de nos guiar, porque depois de Deus, Ele é o que mais nos ama. E confia permanentemente na nossa evolução. Jesus, Ele acredita que cada um de nós possa se regenerar. E isso é de suma importância, porque muitos de nós não acreditam em si mesmos. Muitas vezes a gente se pega estacionado na nossa vida porque nos acomodamos aonde estamos. E aqueles que não acreditam, ou aqueles que não sabem da imortalidade da alma, que pensam que a vida é apenas esse momento aqui e após a morte do corpo acaba, às vezes se acomoda nas dores, nas dificuldades, se lamentando e esquece de trabalhar os sentimentos e as virtudes necessárias para a nossa evolução enquanto espíritos imortais. E Jesus, sabendo dessas nossas dificuldades, nos ampara, nos informa a todo momento, né, foi através dos profetas. Ele pessoalmente veio nos ensinar sobre o amor, sobre o perdão, justamente para que a gente tivesse não só da boca para fora, mas o coração trabalhado no bem e para vivenciar esse sentimento todos os dias na nossa vida, né? Algumas pessoas, muitos na verdade de nós, e eu costumo dizer que a humanidade ela não caminha a passos lentos. Geralmente nós caminhamos aos empurrões, né? Nós somos muitas vezes impulsionados para frente pela dor, porque a dor ela é pedagógica, ela
é sempre uma oportunidade de aprendizado, é sempre um movimento da espiritualidade benfeitora para que a gente possa evoluir. Porque a grande maioria de nós só busca Deus nesses momentos difíceis. E aí quando a gente entra naqueles momentos melhores, às vezes a gente esquece e volta a se acomodar, e volta a se equivocar, e volta a fazer novamente aquilo que nos distancia das leis divinas. E é esse momento de dor, é esse momento de aflição, são as dificuldades e os desafios da vida que nos leva a buscar e a viver, né, em plenitude, em conexão com a divindade. O amor é essa essência transformadora. O amor é o sentimento mais elevado que nós podemos cultivar dentro dos nossos corações, né? Ele é a base dos ensinamentos do Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho nos fala que o amor resume toda a doutrina de Jesus. E todas as oportunidades que Jesus teve, ele falou sobre amor, ele viveu, né? Ele exemplificou através dos seus atos, das suas ações, esse ensinamento. E aí o amor não é apenas um sentimento, ele é uma atitude ativa de compreensão, de renúncia, de empatia. Porque quem verdadeiramente ama, compreende. Quem verdadeiramente ama, se coloca no lugar do outro, para compreender o porquê que ele está reagindo daquela forma. Porque a grande maioria de nós reage a algo interno, intrínseco dentro de nós. E aí a gente vem e lembra como exemplo, às vezes um familiar difícil, um filho, um irmão, uma mãe, um pai, um marido, uma esposa, que a gente se pergunta dentro de nós mesmos o porquê que ela reage daquela forma, ou porquê que ela age daquela forma, quando a gente dá o melhor que a gente pode. E às vezes a gente não sabe o porquê. Quando a gente não tem o conhecimento da imortalidade da alma, esses questionamentos são até compreensíveis, mas para nós espíritas é mais profundo, porque a gente já compreende o porquê das coisas. Quando isso vem a acontecer, os relacionamentos desafiadores, que a grande maioria é dentro do nosso próprio lar, acontece, é porque a gente esqueceu de amar, ou deixou para adiante, guardou dentro do coração o ressentimento, a mágoa, o desejo de vingança, não perdoou, e isso vai passando por todo um processo de reencarnações. E enquanto nós não ressarcirmos esses laços de afeto, não derrubarmos um muro para construirmos pontes para o coração um do outro, a gente vai encontrar esses desafios, principalmente dentro dos nossos lares. E é preciso muito amor, porque quem é o pai, quem é a mãe que quer ver o filho se equivocando, ou que quer ver o filho saindo de casa, ou que quer ver o filho não recebendo o conselho? Da mesma forma que eu acredito que quem casa não quer separar. Separa porque, enfim, não tem mais como conviver naquela situação difícil. Mas quem casa, eu acredito que quer construir ao longo da existência laços mais tênues, né? Mais profundos. E aí, às vezes, a gente não consegue, porque a gente não substituiu aquele desejo, aqueles ressentimentos pelo amor. Porque é esse amor que vai movimentar dentro dos nossos corações e fazer com que a gente compreenda o outro nas suas imperfeições. Vai procurar entender o porquê que ele está reagindo daquela forma. Durante o sono, a gente pode fazer um exercício muito interessante, porque nós não somos apenas esse corpo, né? Nós somos um espírito e espírito imortal. E aí aquele filho mais rebelde, aquele esposo mais trabalhoso, quando ele dormir, a gente pode pedir,
né? Para que durante o sono a espiritualidade amiga e benfeitora possa nos auxiliar naquilo que a gente não está conseguindo. E essas conversas podem acontecer no plano espiritual também, fazendo esse resgate, né? E isso tudo é entrelaçado ao perdão, porque o perdão não existe sem o amor. A gente não tem como perdoar sem amar, porque senão vai ser um perdão da boca para fora. E eu não estou dizendo com isso que a gente deve pegar o outro e colocar debaixo do braço e confiar 100% novamente. Mas perdoar e amar é uma escolha. É uma escolha nossa. É uma decisão que nós tomamos na nossa vida. Eu escolho amar apesar de. Eu escolho perdoar apesar da difamação, da calúnia, da traição, né? De algum mal mais profundo que alguém fez a mim. Eu escolhi amar e perdoar apesar de tudo isso, porque o perdão é a libertação da alma, da nossa alma principalmente. Quando nós acumulamos dentro do nosso coração o lixo do ressentimento, o lixo da mágoa, o lixo do desejo de vingar-se, a gente está se igualando ao ofensor. E é preciso que a gente jogue fora tudo isso para preencher o coração daquilo que de fato vai nos conectar com a divindade. Porque no momento que a gente armazena esse lixo dentro de nós, não dando oportunidade para o bem, a gente se conecta também com espíritos e com vibrações inferiores, que muitas vezes nos intui e nos estimula a fazer algo que de fato a gente ainda tem a probabilidade de fazer, que a gente lá no fundo quer se vingar. É o que acontece quando a gente guarda esses ressentimentos. A gente abre espaço para aquele obsessor que está do nosso lado, para aquele irmãozinho que ainda não aprendeu a amar, e estimule isso dentro dos nossos corações. E a gente acabe fazendo algo que nos distancia da divindade, nos igualando àquele que por ora foi o nosso ofensor. E a gente tem que entender e escolher transmitir e doar aquilo que de fato é bom, e compreender que o outro dá o que tem dentro de si. Então eu não tenho como ir a um pé de limão e colher uva. Eu vou colher limão. O que eu posso é trabalhar em mim através do autoconhecimento, para que aquela pessoa não me ofenda, para que eu não me sinta ofendido com as imperfeições do outro, com aquilo que o outro pensa, porque o que o outro pensa só diz respeito a ele. E aí, se eu me deixo abalar, eu estou dando credibilidade àquilo que o outro acha de mim, ao meu respeito. E aí a gente tem que ter um norte. Se o outro está falando uma verdade sobre mim, o que é que eu posso aprender com esse apontamento dessa verdade? E o que eu posso conseguir trabalhar dentro de mim para que eu possa melhorar, não pelo outro, mas por mim mesmo. E se o outro está falando uma mentira, por que está me incomodando? Se é mentira, né, não tem por que incomodar. Ele apenas está se comprometendo com as leis divinas, entre ele e Deus. Então é necessário que a gente se conheça bem, procure trabalhar os sentimentos dentro dos nossos corações, para que as ofensas fiquem na porta e a gente não permita que ela entre. Porque somos nós que pegamos o lixo lá fora e trazemos para dentro de casa. E aí é uma escolha nossa também fazer isso. Permanecer com esse lixo dentro de casa. E aí, Tayana, você falou sobre amor, falou sobre perdão, mas eu não entendi o que é perdão ainda. E aí eu poderia trazer diversos conceitos de espíritos superiores, de livros da psicologia, de pessoas que tratam
né, de pesquisadores que tratam sobre o perdão. Mas aí eu queria falar numa linguagem que nós pudéssemos levar para casa compreendendo, porque todos nós sabemos o que é uma faxina, homens e mulheres e crianças. Então vamos imaginar que o nosso coração seja a nossa casa, que a nossa consciência seja a nossa casa. E todos nós sabemos a importância de manter um lar limpo, né? O prazer que nos traz chegar em casa, está tudo organizado nos seus devidos lugares. Da mesma forma, quando a gente chega em casa e vê aquela bagunça, chega a dar um desespero, dá um desequilíbrio, né? Em quem gosta de estar tudo limpo. Então, o perdão é isso, é fazer uma faxina na mente e no coração. É jogar para fora o lixo tóxico do ressentimento, da mágoa, do desejo de vingança, do lixo que aprisiona o nosso coração em lugares inferiores. E infelizmente essa faxina, ela só pode ser realizada por nós mesmos. Não tem como o outro fazer essa faxina por nós. Só quem pode limpar o nosso coração e a nossa mente somos nós. E aí a gente precisa manter essa casa limpa. E a gente mantém essa casa limpa com oração, com o Evangelho todos os dias no nosso lar, ressignificando e modulando pensamentos positivos todos os dias, a todo momento. Por isso que Jesus orientou: orai e vigiai. É constante, é todo momento. Porque se eu vou lá na minha casa, faço uma comida, como e não lavo o prato, vai ficar sujo. Se eu morar sozinho, que é o nosso caso, se eu não lavar, ninguém vai lavar. Da mesma forma, somos nós. Se eu estou com um pensamento negativo e se eu não fizer a força para limpar esse pensamento ou ressignificar esse pensamento, ele vai permanecer ali. E a depender das situações, a gente potencializa, a gente agrava ainda mais esse quadro. Porque às vezes a ferida é bem pequenininha e a gente se coloca no lugar de vítima e fica enfiando o dedo na ferida até ela se alastrar e sangrar, porque a gente se acomodou. É interessante estar no lugar da vítima, apontar o outro como o agressor, e ninguém aqui é vítima de nada. Então, a oração para nós nos fortalecermos, para quando esses momentos de dificuldade chegarem até nós termos a habilidade de lidar com ele. É muito fácil a gente falar. E por isso que eu digo que é um sentimento que muito pouco toca a humanidade ainda. Mas é interessante que a gente vá mudando as nossas consciências, buscando de fato viver essas duas virtudes na prática, que é o que vai nos fazer evoluir espiritualmente e moralmente falando, né? Joana de Ângeles, ela tem uma mensagem muito interessante, que ela fala sobre o perdão. E aí ela faz 3 perguntas iniciais nessa mensagem. Ela diz assim: se alguém lhe atirasse uma pedra, o que você faria com essa pedra? Você ajuntaria a pedra e guardaria no bolso para jogar no agressor em momento oportuno, ou jogaria a pedra fora? Trataria o ferimento e deixaria a pedra naquele lugar, ou seguiria adiante com a pedra? E aí ela vai destrinchando essa reflexão da seguinte forma. Ela fala que se nós guardarmos a pedra, o lugar mais propício é colocar no bolso da camisa, na parte da frente. Porque fica mais fácil da gente pegar a pedra e atirar no agressor no momento oportuno. Mas essa escolha nos trará grandes prejuízos. Porque essa pedra vai permanecer ali.
e ela é um peso desnecessário. Ela é um peso morto, que nós vamos carregar na incerteza se vamos ou não encontrar esse agressor pelo caminho. E aí a gente vai estar com o bolso ocupado. E se nós recebermos uma flor ao longo da nossa jornada, ela vai ser triturada pela pedra que vai estar ali amassando aquela flor. Se eu receber um abraço de alguém que me ama, quando ela me abraçar, aquela pedra vai ferir 2 corações, o meu e de quem está me abraçando. Porque o bolso está ocupado, o nosso coração está ocupado com a dor, com o ressentimento, com um peso inútil. E é aí onde a gente vê que muitas pessoas sangram em cima de quem não a cortou. Às vezes a gente está tão ferido que sangra em cima do outro, não dando a oportunidade de viver momentos felizes, porque o coração está cheio de mágoa, o coração está cheio de rancor. E aí a gente passa a compreender porque existem pessoas tão carrancudas, cristalizadas, porque aquele coração ali está magoado. E aí a gente tem que fazer esse exercício de empatia para entender por que será que está magoado. E a gente encontrar naquela oportunidade o momento de nós sermos a ajuda para aquela pessoa, de compreender, de acolher, de entender. E depois, quem sabe, dizer assim: eu posso lhe ajudar. Você me feriu sem razões. Eu entendo que você deve estar passando por um momento difícil. Eu não tenho culpa disso. Mas no momento que você precisar de ajuda, eu estou pronta para lhe ajudar. A gente não rebate. A gente age dessa forma que a gente desarma o outro. O perdão é isso. É ir para a guerra e não precisar lutar com armas. É ir para a guerra para acolher, para abraçar, para amar. Eu não estou conseguindo notar. Volta, mãe. Conseguiu? O exercício do amor e do perdão no cotidiano. Praticar o amor e o perdão no dia a dia, em situações aparentemente pequenas, é um exercício importante. Um gesto gentil, uma palavra amiga, uma disposição relevante para pequenas ofensas, são uma oportunidade de nos alinharmos com esses princípios. Às vezes, só porque a pessoa passou e não falou com a gente já fecha a cara. Mas, rapaz, o fulano passou por mim e não falou, já está com raiva. Às vezes nem te viu, está tão aperreado, está tão aflito que nem notou a sua presença ali. É normal, isso acontece com todo mundo. Às vezes a pessoa dá uma resposta mal criada porque está tão agoniado do juízo que só quer ficar em silêncio e você ali agoniando o juízo da outra pessoa, né? Só precisa estar em silêncio e você compreender que aquela pessoa precisa de um tempo. E isso é com todos nós. Então são pequenas atitudes no cotidiano que a gente pode se melhorar, que a gente pode relevar, que a gente pode não revidar. Ou melhor, a gente pode revidar com amor, com compreensão. A gente pode revidar com amor e com compreensão. Às vezes no trânsito a gente está andando ali, o outro está um pouco lento, a gente já xinga, já perde o dia, pensa que o mundo vai acabar. Às vezes causa até uma inimizade, né? Às vezes é um problema. Né? Aí, o exercício do amor e do perdão nas relações difíceis. As relações difíceis geralmente são dentro do nosso lar. Né? Às vezes no ambiente de trabalho também, que a gente convive mais tempo. Teu notebook descarregou. Descarregou? E eu tenho colocado ele para carregar Não tem problema não, só vai ficar, porque o pessoal não vai conseguir acompanhar, mas não tem problema não. O exercício do amor e do perdão nas relações difíceis, né? E aí a gente vê que as relações difíceis são mais dentro dos nossos lares. E é nas relações mais desafiadoras que o amor e o perdão se mostram mais necessárias, ao lidar com pessoas ou situações complicadas.
podemos ver isso como uma oportunidade de crescimento espiritual, aprendendo a treinar a paciência e a empatia, entendendo o tempo do outro, o despertar do outro, porque é desafiador quando um pai e quando uma mãe quer que o filho tome um conselho ou oriente o filho a tomar certas decisões, porque já conhece aqueles caminhos, né? E às vezes olha, meu filho não vai para balada, ou meu filho não beba, ou meu filho fumar não é interessante, se envolver com droga não é interessante, vamos estudar, vamos progredir, e às vezes o filho faz tudo o contrário, né? Então são situações desafiadoras, principalmente quando a gente trata de doenças também, né, no seio familiar. Isso tudo é complicado. E é o amor que vai movimentar o nosso coração para nos fortalecer. Porque o amor é esse movimento dentro de nós que cura. Cura as dores, cura as feridas. E aí quando esses meses que passou, dezembro e janeiro, eu estava conversando com o seu Chico, e eu disse, seu Chico, foi tão desafiador para mim dezembro e janeiro, porque para uma mãe, um filho enfermo, eu acho que é uma situação muito complicada, que às vezes a gente quer que a doença venha para nós e não para o filho, né? E aí eu disse, filho, a gente passou por um momento muito complicado, meu filho tem diabetes tipo 1, e houve uma descompensação ao ponto dele ter uma cetoacidose diabética no mês de janeiro, que o levou para o eixo vermelho, e aí vocês já imaginam o coração de uma mãe num momento como esse. E aí eu disse naquele momento, né, filho, você sabe, eu já estava programada para vir para cá, e aí eu queria falar sobre amor, o amor de Deus por nós, esse amor que nos fortalece, esse amor que nos nutre, né? E eu não sabia como definir amor. E eu disse, eu vou perguntar para o Pedro, porque as crianças têm uma visão diferenciada, né? Eu disse, vai que rola. E aí eu disse, Pedro, o que é o amor para você? Ele disse, mamãe, é um sentimento. Eu disse, não, o que é um sentimento eu já sei. Mas você sabe definir esse sentimento? Ele disse, não, mamãe, eu não sei definir, não. Eu sinto o amor. Aí eu achei interessante aquela resposta dele. Eu disse, como é que você sente o meu amor por você? E ele disse assim, mamãe, eu sinto o meu amor por você quando, apesar de um dia de trabalho, a senhora passa a noite acordada para que eu fique bem. E aqui eu percebi que não existe e não precisa definir amor. Nós só precisamos sentir de fato o amor. E aí as palavras são inúteis quando não se existe o sentimento, quando a gente não vive, quando a gente não sente. E naquele momento eu percebi que ele sabia de fato o que era amar, o que era ser amado, porque são as nossas atitudes no dia a dia que fazem a diferença. Dizer que ama é importante. Lá em casa a gente tem essa coisa de todo dia amanhecer, benção mãe, Deus te abençoe, Deus lhe dê saúde, eu amo você. A gente não dorme brigado, porque foi algo que eu aprendi com o meu avô, que ele sempre disse a mim, minha filha, nunca vá dormir com ninguém brigado, principalmente com um esposo, com um filho, quando você tiver. E aí, se a gente brigar durante o dia, ele for dormir chateado, meu menino, porque ele é uma criança ainda e eu faço algumas correções. E às vezes percebo que cobro muito, ainda estou nesse aprendizado. E às vezes a gente vai dormir, ele está chateado, bora, a benção, meu abraço, eu amo você, estou fazendo isso pelo seu bem, porque eu quero ver você com saúde, quero que você cresça um homem de bem. E aí a gente vai dormir, mesmo que chateado, mas no outro dia acorda cedinho, se abraça, se beija. Passou a raiva. Mas se a gente não der esses sinais, se a gente não escolher viver isso,
nada adianta. Né? E aí a gente vê também o amor consigo mesmo, o exercício do amor e do perdão para conosco, porque às vezes o outro vem e aponta os nossos equívocos, as nossas falhas, e aí é problema dele. Se a gente se autoconhecer, não vai influenciar em nada na nossa vida. Mas quando somos nós que nos auto-julgamos, que nos autocondenamos, né? Que nos autoculpamos, isso atrapalha muito, porque a gente paralisa, porque a gente não se acha merecedor do amor de Deus e não se reergue. E a gente precisa acreditar que Deus nos ama apesar de tudo, porque Ele não nos ama pelo que nós fizemos, mas nos ama pelo que somos, filhos dele. E isso é a maior prova de amor que a gente pode ter. E naquele momento de dor lá no hospital, de aflição, eu disse: Senhor, eu preciso do teu amparo, do teu auxílio, da tua força. Me mostra como eu vou passar por essa situação, para que eu tenha a minha resiliência, para que eu tenha a minha fé fortalecida, para que eu possa aprender com essas situações como mãe, como ser humano. E aí eu botei uma música para ele escutar, porque ele ia fazer um exame muito doloroso, que é a gasometria, que quem é da área da saúde sabe que retira o sangue da artéria. Então é um local mais profundo, é um exame bem doloroso, e para uma criança que faz 2, 3 num único dia, aí é que é complicado. E aí eu coloquei uma música para ele escutar, e a música que veio logo em seguida me alimentou a alma, porque era a resposta de Deus para minhas aflições. E ela dizia mais ou menos assim: lembra quando estava por um fio para desistir e quando faltou isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, é a mão de Deus. E a gente tem que perceber que Deus está conosco a todo momento, nos estendendo a mão mesmo. Só que Ele não vai tirar o fardo das nossas costas, porque o débito fomos nós que fomos atrás e fomos nós que adquirimos. Mas Ele nos capacita para passar por essas situações e aprender. Criar vínculos, permanecer firme na fé, porque os momentos difíceis e desafiadores não é para nos afastar de Deus, é para nos trazer próximo dele. E infelizmente nós só aprendemos assim, porque se nós aprendêssemos através do amor, nós vivenciaríamos todos os dias os ensinamentos de Jesus na prática. A gente não esperava vir um momento de dor para a gente se ligar a Deus, para a gente se conectar, para a gente ir viver. A gente não precisava do recado da dor, né? A gente viveria sem precisar disso. E aí a gente vê o impacto do amor e do perdão na nossa evolução espiritual, na nossa reforma íntima, que é elevar o nosso padrão vibratório, promover a paz interior, fortalecer as nossas virtudes e harmonizar as nossas relações. Quando nós estamos harmonizados com o amor e com o perdão, as nossas vibrações, os nossos pensamentos estão equilibrados em harmonias com as leis divinas. Promove uma paz interior. Todo aquele que ama e que perdoa tem dentro de si aquela sensação de dever cumprido, né? Que está no bem, que está realizando conforme orientação do Cristo. Fortalecer as nossas virtudes. O amor e o perdão estando em harmonia, a gente fortalece a paciência,
a indulgência, a benevolência, porque a todo aquele que ama está passivo de compreensão, de paciência para com o outro, de benevolência, de indulgência, né? E aí nos harmoniza nas nossas relações. É muito bom chegar e estar perto das pessoas amorosas, que nos acolhem, que nos compreendem. A gente chega e diz assim, ai, como é bom estar perto de fulano, porque fulano me transmite uma paz, fulano me transmite tanto amor. Então, firma as relações, né? Consolida relações. O exercício do amor e do perdão é uma jornada diária, mas indispensável para a nossa reforma íntima. Jesus, o maior exemplo de amor e perdão, nos deixou um roteiro claro de como trilhar esse caminho, especialmente em momentos desafiadores. E aí a gente vê que Jesus deixou um roteiro, que Ele é o nosso modelo e guia, né? E é modelo e guia por amar. Ele foi escolhido por amor, porque Ele tem esse amor para com a humanidade. E ao amarmos e perdoarmos, não apenas ajudamos a nossa evolução espiritual, mas também contribuímos para um mundo mais justo, harmonioso e fraterno. Quando a gente busca essa evolução individual, a gente não está contribuindo apenas para a nossa evolução, mas para o todo. Porque através do nosso exemplo, porque o exemplo é o que arrasta, as pessoas podem se espelhar nele e começarem a pensar diferente, a agirem diferente. E isso é uma forma de contribuir com o planeta, de uma forma geral. Amar ao próximo como a si mesmo e perdoar sempre são práticas que conectam diretamente com as leis divinas e nos aproximam do ideal de um espírito em plena comunhão com Deus. Deus nos deu essas duas instruções, nos convidando a olhar para além do nosso umbigo, a seguir adiante, a olhar o outro e a amá-lo na íntegra, como Ele nos amou, com os nossos defeitos, com os nossos equívocos, da maneira que nós somos, porque Ele compreende que todos nós estamos passando por um processo evolutivo, e esse processo evolutivo é lento, e aí Ele sabe no que nós nos tornaremos, e Ele está disposto a nos esperar, a nos capacitar, a nos auxiliar. Ele não vai tirar o peso que nós precisamos carregar para aprendermos, mas Ele vai nos capacitar e vai nos dar a força necessária para nós seguirmos. E aí a gente tem que ter essa mesma compreensão para com o irmão do lado, entendendo que cada um tem um tempo de despertar diferente do nosso, né? E que ele tem o direito de exercer o livre-arbítrio dele. E aí a gente tem que deixar de ter aquela preocupação excessiva com a evolução espiritual do outro para começar a trabalhar a nossa evolução espiritual. Porque eu posso varrer o terreno da minha casa, o terreno do meu coração, eu posso faxinar o meu coração, mas o do outro quem tem que faxinar é ele. E aí a gente não precisa se apavorar, a gente não precisa correr para limpar o coração do outro, para que o outro limpe o coração dele. Ele tem um tempo dele de fazer isso. Lembra que Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia? Pronto. O outro não precisa que eu fique acelerando ele. Ele já tem Jesus a todo momento para auxiliar, para segurar, para capacitar, para consolar, para acolher. Então, permita que o outro viva os processos de aprendizado dele. Vamos viver o nosso. Aí os benefícios do amor e do perdão. A harmonia com a lei divina, a saúde emocional e física, a expansão da consciência espiritual, a abertura para intuições de espíritos superiores e fortalecimento das provas da vida. Quando nós estamos nessa harmonia dentro de nós também nos harmonizamos e nos aproximamos de Deus. A saúde emocional melhora, porque o amor nos gera um hormônio chamado ocitocina, que vai trabalhar e vai estimular a felicidade em nós.
Da mesma forma que a falta de perdão vai nos estimular ao estresse, à ansiedade, à depressão, a tantos outros sentimentos deletérios que podem prejudicar a nossa saúde física e mental. E aí a gente tem que desacelerar. Chega um momento que a gente precisa correr, porque a gente vive num plano material, mas o corpo físico não aguenta. E aí vem na doença a paradinha. A gente diz assim, eu não posso parar, porque senão eu não dou conta. Mas dá, porque se a gente adoecer, se a gente morrer, vai ficar aí. Então a gente começa a trabalhar e a cuidar também do nosso corpo físico, porque é o nosso abrigo, é onde a gente está por enquanto, né? Nosso espírito é a casa do nosso espírito. A expansão consciencial, porque quando a gente trabalha o amor, a gente expande a nossa consciência para o bem, para as coisas boas, para as leis divinas. A abertura para intuições superiores. Se nós estamos vibrando no bem, a gente recebe intuições de espíritos superiores que vão nos auxiliar a conduzir a nossa jornada de uma forma mais significativa, mais prazerosa e mais assertiva também, porque quando a gente não está nessa vibração, a gente abre caminhos para intuições inferiores. E o fortalecimento das provas da vida, porque se a gente fica revoltado, se fica rebelde, né, com as nossas aflições, com os nossos desafios, diante de doenças, diante das rebeldias dos nossos filhos, diante de momentos desafiadores, a gente não aprende. E aí quando a gente enxerga isso como oportunidade de crescer espiritualmente, de trabalhar a nossa moral, o bem em nós, a gente aprende com essas situações e progride. E aí eu finalizo com a seguinte pergunta para todos nós, para que isso fique nas nossas mentes e para que a gente possa refletir ao longo da semana. Em que situações da nossa vida ainda precisamos de um toque a mais de amor e de perdão? Aonde eu estou precisando trabalhar o amor e o perdão na minha vida? Ou para com quem eu preciso ainda trabalhar o amor e o perdão? Lembrando que amar e perdoar são os maiores presentes que nós podemos dar e oferecer ao outro, a Deus, mas principalmente a nós mesmos. Muito obrigada a todos e tenham todos uma ótima semana. Hoje é o aniversário do Miguel. E aí eu fui convidada a puxar, né, o parabéns para ele. Eu vou sair do microfone porque senão vocês todos vão correr, porque a minha voz, infelizmente, para cantar não é lá essas coisas. Mas eu convido todos nós a cantarmos o parabéns para o Miguel, desejando saúde, paz e longa vida. Parabéns a você. Não podia deixar de falar que aniversário se data importância. Cada dia que completamos nova data de ano,
inicia ciclo novo ou vida. Significa que se você, dia de aniversário, acordou e abriu os olhos e falou com as pessoas e ela respondeu, você está vivo. Significa que Deus te deu mais um crédito. Não existe dia de amanhã, existe hoje. Faça hoje tudo o que podia fazer. Se disser da aniversário de Miguel, idade ele me excomunga, mas quero dizer que o ciclo de vida é importante. Se está acima da idade de 50, tem que correr muito. Porém, porque o tempo agora passa depressa. Significa que está reta final. E precisamos fazer o que tem de fazer, porque todos têm uma certeza que vão voltar para casa. O plano é espiritual. E você que é muito jovem, não pense que assim, tenho vida pela frente. Que vida? Não sabe quanto tempo vai viver. E precisa agora começar um plano para se tornar anjo. E como faz isso? O Evangelho dá roteiro para criar asas. É coisas tão simples que fazer que ninguém faz. Amar a Deus, amar a si mesmo. Porque quando ama a Deus e ama a si mesmo, não faz o mal a si. E amar ao próximo, que é difícil. Se faz essas 3 pequenas coisas, você sai da terra sem maior comprometimento. Desejo a todos deste servo de Deus, Frei Bernardo, que voltem para casa com esse sentimento de que cada dia é um dia de você cantar parabéns para você, porque venceu mais um dia. Venci hoje. Então diga assim: amanhã eu vou fazer, hoje eu vou fazer, hoje eu vou vencer, hoje eu vou ser pessoa boa, hoje eu vou ser melhor que ontem. E quando chegar o dia, dizer: parabéns para mim, venci um dia, não matei ninguém, não feri ninguém, fui servo de Deus. E quando acordar no dia, primeira coisa do dia, vou fazer um bem a alguém. Comece orando pela humanidade, comece orando pela sua família, pelo seu lar, por você. E quero agora dar as boas-vindas para a menininha que vai nascer, da nossa amada Sara. Venha para que possa abençoar o seu nascimento ser em paz. Estendam vossas mãos. Que em nome de Deus, esta criança que nasce e volta à terra, ela seja abençoada, recebida com carinho, com amor, para que ela possa cumprir o que prometeu a Jesus. Que Deus te abençoe, minha filha, e serás muito amada. E espero que o vovô Chico não estrague também esta, e que os vovós paternos também não, e que tenham um pai também, filho. Esta, mulheres que não querem ter filho e têm saúde, não faça isso, se compromete com divindade. Deus te abençoe e que Jesus abençoe todos os meus filhos.
Então, acho que a prece final já foi feita, né? Então, vamos formar a fila do passe.